Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael, esse é mais um vídeo do canal Buscando a Meta. Gente, vamos dar sequência aí para tentar entender como é que a nossa economia vai se comportar agora com a diminuição da taxa de juros. Hoje o nosso assunto é sobre o dólar. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, ativa as notificações aqui, o sininho, para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente está montando aqui para o canal. Temos novidades chegando agora aí, vamos gravar alguns vídeos aí mostrando algumas coisinhas, não quero adiantar para vocês aí, mas seria muito interessante vocês estarem aqui atentos, receberem essas notificações, darem uma conferida nos próximos vídeos, porque tem muita coisa importante chegando aí para vocês, tá bom? Gente, vamos dar sequência então ao nosso assunto sobre a taxa de juros e o impacto que isso tem no dólar. Vamos fazer uma revisão aqui sobre por que o governo aumenta ou por que o governo vai diminuir a taxa de juros, tá? Primeira coisa que você tem que entender, a taxa de juros aumenta ou diminui principalmente para conter a inflação. A inflação é o ponto principal, é a meta, tá, do Banco Central, é controlar a inflação, tá? Vejam, por exemplo, o que está acontecendo aí com nossos países vizinhos aí, Venezuela, Argentina, estão completamente ferrados aí, né, porque não controlaram a sua taxa de juros. Então isso realmente é algo preocupante para o país. Então o nosso Banco Central fez uma excelente lição de casa. Parabéns, Roberto Campos Neto, você mandou bem demais, cara, no controle da nossa inflação. Deixou uma inflação aí maravilhosa, sob controle, né, para o novo governo assumir. Daqui para frente é que a gente tem que ver como é que vai ficar, né? Mas vamos lá. Então, gente, é isso. O foco é conter a inflação, tá bom? E o que faz a inflação subir ou a inflação cair? A grosso modo, de maneira simples, fácil e didática, para que vocês todos consigam entender. Se você tem um povo que tem acesso a crédito e não paga esse crédito, você gera dívida. Essas dívidas vão gerar mais juros, porque aquelas pessoas, né, que emprestaram dinheiro, no caso os bancos, vão ter que reaver esse dinheiro de alguma forma. E eles vão fazer o quê? Pegar de mim e de você que estão pagando direito. Nós vamos pagar pelas pessoas que não pagam. Então eles aumentam os juros para que nós, quando pegarmos empréstimos com eles, pagamos aí para 2, 3 pessoas, né? Geralmente é assim, quando você compra um carro financiado, no final você está pagando 2, 3 carros, né? Por quê? Porque sempre tem um que não vai pagar o carro e vai dar dor de cabeça para o banco, então o banco sempre vai cobrar de outras pessoas, é assim que funciona. Só para vocês poderem entender melhor, vamos supor que você pudesse pegar agora R$1 milhão no banco e você pudesse devolver esse 1 milhão daqui a 5 anos. E com juros, né, baixinho, daqui a 5 anos você deveria devolver para o banco 1.300.000. Cara, é muito apetitoso. Você tem 5 anos para trabalhar, para gerar lucro com aquele 1 milhão e depois você vai dar 300 mil só de juros. Você pode abrir seu negócio, você pode fazer muita coisa legal. Só que isso não é só para você, é um acesso para várias pessoas. Algumas pessoas não vão pagar. O que vai acontecer? Uma inadimplência muito grande. Com uma inadimplência grande, começam a gerar, né, mais juros dos bancos para poder emprestar dinheiro para vocês, né, para todo mundo. E isso faz que a nossa inflação fique muito alta, porque isso afeta todos os pontos da nossa economia. Alimento principalmente, gasolina, roupa. Então, antes de você comprar um carro, você faz as contas. Pô, vou comprar esse carro, vou pagar em 48 vezes esse carro. Só que quando eu terminar de pagar esse carro, eu estou pagando 4 carros financiados. Eu, particularmente, o Rafael, não compro, né? Eu não compro. Eu prefiro juntar meu dinheiro e comprar o carro à vista, né? Porque carro já é uma coisa que só vai gerar despesa para você. Se gerar despesa e ainda você tem que pagar 3, 4 carros, você está ferrado, completamente ferrado. Então eu particularmente não faço isso, né? Então isso gera o quê? Um desestímulo para que as pessoas consumam mais.
uma taxa de juros maior faz com que as pessoas pensem 2, 3 vezes antes de comprar alguma coisa. E isso impacta diretamente na economia. Por quê? Um povo, quando não está endividado, faz com que a economia seja uma economia equilibrada, uma economia boa, né? Por exemplo, nós tivemos um dos maiores ciclos de aumento da taxa de juros na época da pandemia. Por quê? Porque o governo estava dando dinheiro pra caramba, né? R$600 para cada pessoa, cara, é muita grana mesmo. É muita grana. E ele dando essa grana sem gerar receita. Por quê? O comércio estava ficando fechado. Um monte de lockdown para tudo quanto é lado. Comércio fechado, né? Então ele não estava arrecadando imposto. E ele dando dinheiro, não tinha jeito. A única solução para poder conter essa inflação era aumentar os juros. Por quê? Porque ele tem que pegar esse dinheiro de volta. Essa que é a jogada. O governo ele te deu R$600, mas ele pegou essa grana de volta, aumentando a taxa de juros. Então agora, quando você foi comprar, botar gasolina, quando você foi fazer qualquer coisa, você está pagando mais juros. Você pagando mais juros, você está pegando o dinheiro que ele te deu de volta. Entendeu? Essa é a jogada que poucas pessoas pensam, né, sobre o aumento da taxa de juros. Ele está arrecadando, né, o dinheiro que ele te deu, tá? E isso funciona exatamente para poder manter o equilíbrio das contas públicas, tá? Olha o que está acontecendo nos países vizinhos. Se você não concorda com o que eu estou te falando, olha o que está acontecendo nos países vizinhos, tá? E você vê que isso realmente é um impacto monstruoso. E por que ele está agora diminuindo a taxa de juros? Por quê? Lembra, ele aumentou para diminuir o teu estímulo em gerar empréstimo, pegar empréstimo, em parcelar. Ele quer diminuir o teu poder de compra, né? E ele vai continuar pegando esse dinheiro de alguns outros pontos, mas ele quer diminuir a tua exposição de risco de crédito. Ao mesmo tempo, se ele diminui, ele arrecada menos. Ele arrecadando menos, isso gera também desemprego. Mas aí vem um outro ponto. O governo não gera emprego. Quem gera emprego é o empresário. O governo gera um equilíbrio, um ambiente para que o empresário abra o seu negócio e gere emprego. Só que com uma taxa de juros muito alta, o imposto também é muito alto. Tudo é muito caro. Ninguém está querendo comprar. Quem é que vai abrir um negócio onde o povo não vai querer comprar as coisas, né? Não vai estar com aquele apetite de compra, onde o imposto é muito alto? Cara, pouquíssimas pessoas vão querer comprar. Eu abri a minha empresa, né? Eu tô vendo como é difícil manter essa empresa, né? Por conta do leão aí que vem comendo os lucros de maneira exorbitante. Só que a gente fez um planejamento, então deu certo o planejamento. Só que quando você coloca na ponta do lápis, você vê que é muito difícil empreender no país. Então, com uma taxa de juros muito alta, é muito difícil empreender. Com uma taxa de juros mais baixa, é mais fácil empreender. Então, por que algumas empresas, mesmo com uma taxa de juros alta, abriram capital em 2021, 2022? Porque o Paulo Guedes fez uma jogada maravilhosa para as empresas. Ele diminuiu a taxação de imposto, né, para poder arrecadar com maior volume, né? Há mais empresas abrindo. É como se você fosse ganhar, por exemplo, R$10 de uma pessoa. E aí você decide falar assim, em vez de eu ganhar R$10 de uma pessoa, eu prefiro ganhar R$5 de 20 pessoas, né? E você está ganhando basicamente a mesma coisa. Só que você gerou um ambiente maior. E esse ambiente maior para as empresas abrirem acaba gerando um boom de mercado para essas empresas também. Então, em vez de agora de 20, você tem 50. E aí, a partir de agora, você começou a ganhar mais do que você estava ganhando anteriormente, cobrando 10 só de uma. Tá bom? Né? Isso é só uma paginada, tá bom? Então,
ele diminuiu agora a taxa de juros para poder gerar em nós, povo brasileiro, estímulo para que nós possamos ir lá e comprar as coisas. Vou comprar parcelado, vou comprar um carro agora financiado, vou pagar menos juros nesse carro, e isso estimula a economia nacional, tá bom? Então, a economia sempre vai ter aumento e diminuição da taxa de juros, aumento e diminuição, aumento e diminuição. Isso sempre vai existir, sempre, tá? Sempre, 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 tá bom? Dito isso, vamos para o dólar. O que impacta no dólar? Tudo isso que eu falei. Se você aumenta a taxa de juros, você pegar o teu dinheiro e colocar na renda fixa vai gerar muito mais dinheiro. Por exemplo, um bom fundo imobiliário é um fundo que te paga aí entre 10 a 15% ao ano. Isso é um excelente fundo imobiliário, um excelente investimento. Só na renda fixa, tá? Você teria esses mesmos 10 a 15%. Então você não precisaria mais correr o risco de um fundo que poderia estar oscilando, né, com seu capital. Você colocando teu dinheiro no banco, ele renderia exatamente como um fundo. E isso é algo que, vamos ser sinceros, gera um apetite monstruoso para quem quer guardar dinheiro. Quem não quer mais gerar um risco de capital, de perder dinheiro, né, com ações subindo e caindo. Você de fato vai ganhar dinheiro, né? E isso é muito importante. Então, lá fora, o investidor estrangeiro também está vendo isso. Ele pega $1, quando coloca aqui no Brasil ele tem R$5. Ele pega isso, coloca para poder na renda fixa. Ele vai pegar isso, vai render muito mais do que está rendendo para ele lá, de maneira segura. Depois ele pega, saca essa grana e joga de novo. E é assim que vai funcionar. Então, quando aumentam a taxa de juros, o dólar tende a cair. Então, se eles aumentam a taxa de juros, o dólar cai. Por quê? Porque entra mais dólar no nosso país. Com o aumento de capital estrangeiro, você tem mais dólar circulando no nosso país. E aquela premissa básica, quanto mais você tem alguma coisa, menos ela vale. Isso serve para tudo, tá? Com a diminuição da taxa de juros, o efeito é o contrário, né? Se antes você tinha a queda do dólar, agora você vai ter o quê? O aumento do dólar. Por quê? Tá caindo a taxa, o investidor olha e fala, puta meu, não tá valendo a pena isso aqui. Eu vou pegar e vou colocar aqui no meu país, que é muito mais seguro aí do que o país, né, de vocês, que está nessa guerra política, que eu não sei o que vai acontecer, então é muito mais seguro colocar o meu dólar lá no meu país. E é isso aí. Ele tira o dólar dele daqui, coloca o dólar dele lá nos Estados Unidos, né, na Europa, sei lá onde ele vai colocar, e vai render muito mais. E isso faz com que tenhamos menos dólar circulando no nosso país. Quanto menos você tem uma coisa, mais ela vale. Tá bom? Vamos ver isso no gráfico, como é que ficou? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Esse é o gráfico da Petro. Deixa eu colocar aqui. WDO. FUT. Gráfico do dólar. Vamos lá. Aqui foi o ponto em que nós tivemos aí a decisão da taxa de juros, ó. Nesse candlezinho aqui, ó. Tá? Bem aqui. Tivemos 2,5% de aumento na nossa doleta, né? No nosso dólar. Ele subiu esses 2,5%. Por quê? Por conta da diminuição da taxa de juros. Tivemos uma realização de lucro, porque quem comprou o dólar aqui embaixo teve 4% de aumento, cerca de 196 pontos aí, né, de lucro. Então o cara queria colocar essa grana no bolso. Por isso que tivemos essa realização hoje, sexta-feira. Geralmente sexta-feira é um dia de realização, né? E agora, se continuarmos o ciclo de diminuição da taxa de juros, o que vai acontecer? Nosso doleta vai continuar subindo. E já temos alvos para o nosso dólar. Tá?
Temos aqui na 144 e na 610 do gráfico diário. Observem aquilo que eu já falei com vocês. 8,34 é um setup muito fácil para você poder pegar velocidade. Se a 8 e a 34 estão alinhadas mirando para baixo, o preço vai desabar com velocidade. Olha aqui o que está acontecendo bem aqui nesse cantinho. A 8 e a 34 virando para cima. Pode acontecer uma realização de lucros até aqui, mas depois eu vejo aqui uma alta, possivelmente até esses pontos aqui em cima, tá? Na 610 pelo menos, tá? Estaríamos aqui brigando aqui na 144 pelo menos. Estaríamos brigando aqui com os topos anteriores, tá? Essa zona aqui seria uma zona realmente de consolidação, na minha opinião, para o dólar. Ele poderia brigar entre 5,20 a 4,90, tá? Mas seria basicamente isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico semanal para poder mostrar uma outra coisa para vocês. Olha só. Aqui tivemos o Covid, bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Tivemos o Covid. Nesse ponto, tivemos uma alta da taxa de juros. E por que o dólar não caiu? Mesmo aumentando a taxa de juros, o dólar não caiu. Porque ninguém sabia para onde a economia ia, qual país seria o melhor investimento, né, estrangeiro. Por isso, muito dólar saiu do nosso país nessa época. Dólar saindo do nosso país significa dólar para cima. Nesses pontos aqui, foram os pontos de decisão na taxa de juros aqui, em que o Campos Neto subiu muito a taxa de juros. E isso fez com que o nosso dólar desabasse, tá? Então o dólar desabando, o nosso real valoriza. E por aí vai. Quando ele freou, né, a taxa de juros a 13,75, ainda estava muito apetitoso. E olha o que aconteceu. 13,75 é muito alto, gente. Então, muito capital estrangeiro entrando, muito estrangeiro investindo no país. Tivemos aqui aí o período de forte consolidação, que foi o período de eleição, que ninguém sabia para onde a economia iria girar. Depois, Campos Neto bateu o martelo, falou que iria continuar o estímulo, né, mantendo a taxa de juros a 13,75 e o nosso dólar caiu. Agora ele está diminuindo a taxa de juros bem aqui e podemos ver que temos alvos para o nosso dólar bem aqui em cima. Semanal ainda está vendido em dólar. O diário que começa a mostrar sinais aí de reversão, tá? Mas aparentemente é isso que nós temos com ciclos de aumento e diminuição da taxa de juros. Agora, com a diminuição, podemos ter um dólar para cima, tá bom? Então, gente, a grosso modo é isso. Diminuiu a taxa de juros, é dólar para cima. Aumentou a taxa de juros, é dólar para baixo, tá? Isso é o básico e sempre vai acontecer isso. Quando o povo começar a se endividar muito, vai acender a luz amarela lá gritando lá no Banco Central, eles vão aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Quando estiver controlada, olha, o povo está tranquilo, vamos diminuir a taxa para gerar estímulo para esse povo começar a comprar coisas. E aí que o dólar vai subir, né? E você vai poder comprar as coisas aí aqui nacionais, né, que pelo menos, né, com valor mais acessível para você pela diminuição da taxa, tá? Agora, se você for importar de fora, pode estar um pouquinho mais alto, porque o dólar vai estar um pouquinho mais alto também, tá bom? Gente, isso é o básico. Tem muita coisa mais avançada, né, como economia externa, interna, né, exportação, importação. Muitas coisas podem influenciar. Fiquem de olho no Campos Neto, fiquem de olho no Haddad e principalmente de olho no Nine, porque eles ali é que vão ditar ali para onde vai a nossa economia, tá bom? Espero que seja uma economia saudável, né, até a próxima eleição, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Esse foi mais um vídeo do canal Buscando a Meta. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que está querendo investir em dólar, né? Porque faz a diferença, ajuda pra caramba a entender
como pode investir nesse momento agora de diminuição de taxa de juros. Tá bom? Um forte abraço para vocês, galera. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.